No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, hoje, quarta-feira, 6 de dezembro de 2023, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos. Só lembrando que no próximo sábado teremos a entrevista exclusiva com o pastor Carlos Moisés, do Ministério Voz da Verdade. Será um prazer muito grande falar com o pastor Carlos Moisés e poder, claro, conversar com ele, fazer, evidentemente, algumas perguntas, né? Enfim, conversar. Se você tem alguma pergunta a fazer e deseja deixar aqui nos comentários ou colocar lá no mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp, será muito bem-vindo para nos ajudar a montar uma pauta de acordo com o que o povo gostaria de perguntar para ele, né? Aproveitar essa oportunidade que não é sempre que a gente tem. Ore por nós, evidentemente, para que o Senhor nos conduza, sempre fazer o melhor e saber que almas estarão acompanhando, já que estamos falando de duas pessoas, né? Dois irmãos que pregam a unicidade de Deus, no meu caso, e o caso do pastor Carlos Moisés, e sempre precisamos estreitar esses laços importantes. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, olha aí, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer dizer que tem gente que se chama Deus no céu, quer na terra, e aí ele abre um parênteses, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele, singular. Esse é o texto que nós separamos aqui da carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, primeira carta, capítulo 8, versos 5 e 6 de 1 Coríntios, né? Isso é muito interessante porque as pessoas colocam lá no céu, né, nas suas mentes, nas suas religiões, tentam colocar no céu muitos deuses e muitos senhores. Por exemplo, você pode olhar aí as mitologias gregas, grega, egípcia, né, e outras culturas antigas, a própria cultura da Índia, né, e muitas outras, a própria cultura, por que não dizer, brasileira, a Igreja Católica, né, que colocam lá muitos senhores, né, Nossa Senhora disso, Senhor daquilo, e Paulo, ele chama para reflexão, numa época em que o grego, né, o Império Grego havia sido já, claro, evidentemente, perdido seu domínio e já estava sob o governo de Roma, que também não estava vivendo uma boa fase, mas tanto a cultura grega quanto a cultura romana eram conhecidas pelo politeísmo deles, né, de fato. E Paulo conhecia todas, evidentemente, um homem que não era uma pessoa ignorante, uma pessoa que conhecia sobre muitos assuntos, principalmente desses assuntos, claro, fundamental, que é a questão religiosa, o paganismo religioso. Aliás, ele bate de frente lá no livro de Atos, ele é convidado a expressar sua fé no Areópago, lá, um local importante na Grécia, né, dos sábios, enfim. Ele defende o nome do Senhor Jesus, o apresenta como o Deus desconhecido. Lembra lá em Atos, capítulo 17? Então, portanto, essa questão da idolatria, do politeísmo, tudo isso era muito comum para Paulo e ele fazia questão de ensinar os irmãos, de orientar os irmãos com relação a essa questão importante. E aí a igreja de Coríntios, para que não viesse de alguma forma a ser influenciada por esses costumes pagãos, porque era uma cidade grega, né? Uma cidade litorânea da Grécia, quer dizer, culturalmente, essa questão da idolatria era algo intrínseco dentro do coração do povo de Coríntios, das igrejas. Ele precisava apresentar sempre, reforçar a fé no único Deus. Por isso que ele fala, ainda que para
haja também alguns que se chamam deuses, né? E aí ele está falando, claro, se for olhar para dentro da cultura grega, de Hércules, Zeus, né? Poseidon e várias divindades gregas. Para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo. De quem é tudo. De quem é... preste atenção no verso 6 de Coríntios 8, 1 Coríntios 8. Um só Deus, vírgula, esse Deus é o Pai, de quem é tudo. Pronto. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Ou seja, tudo é do Pai. E aqui ele fala que o Pai que é Deus, e quando vai falar de Senhor, ele diz que tudo também é para esse Senhor. Ou tudo é do Pai, ou tudo é do Filho. Se a gente for olhar por uma questão, né? E está faltando aqui, se a gente for falar de Trindade, está faltando a terceira pessoa, que não aparece aqui nesse versículo, já que são três. A religião diz que é três. Está faltando aqui o Espírito Santo, que não é mencionado. Como eu digo sempre, quando eu participo do debate, por que o Espírito Santo é como se fosse, em alguns textos, praticamente ignorado, com todo respeito aos trinitários, mas o Espírito Santo aqui não entra nesse texto. Por que não entra nesse texto? Deveria, porque se fala do Pai, fala do Filho, e não vai falar do Espírito Santo, porque se os três são juntos? Essa é a pergunta que eu faço para muitos. Mas Paulo está falando de dois, de Deus, o Pai, e um Senhor que é Cristo, porque se você for pegar o Antigo Testamento, é o tempo inteiro Deus dizendo, olha, eu sou Deus e sou o Senhor, fora de mim não há outro. E aqui aparentemente você vê Paulo fazendo uma distinção entre Deus, um só Deus, pronto, separa aqui, e um só Senhor, separa aqui, que é Jesus Cristo. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma situação muito comum para aquele povo, para aquela época, tanto para o povo judeu quanto para o povo gentil, que é a igreja de Coríntios. Porque se você pega o Antigo Testamento, que era muito conhecida também do povo da igreja primitiva, eles tinham que saber do Antigo Pacto, não somente do Novo Pacto. Veja aqui um texto, eu vou ler só um, tem vários assim. Se você quiser, eu passo uma lista para você de textos onde o Jeová, Yahvé, ele usa a mesma linguagem. Ele diz assim, vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então Deus está dizendo aqui, antes de mim não tem Deus, eu sou Deus, e antes de mim não tem outro Deus. Correto? Aí ele diz o seguinte no verso 11 de Isaías 43, li o verso 10, verso 11 de Isaías 43, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Então ele diz que não tem Deus fora dele, antes dele não se formou Deus nenhum, e também diz que ele é Senhor e não tem outro, Salvador ainda por cima. Então ele fecha aqui a questão, eu sou o Deus e sou o Senhor. Veja o que ele diz aqui no verso 15, aí mesmo de Isaías 43, eu sou o Senhor, você já vai falando, eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Eu sou Yahvé, diz a King James, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Por isso, quando ele diz um só Deus e um só Senhor, ele está falando, está fechando a questão. Esse Deus que é um que nós conhecemos, ele é um só Senhor também. Não é dois. Não é que os trinitários, quando debatem, principalmente o pastor Átila Ribeiro, né? Não, porque a Bíblia, quando vai dizer um só Deus e um só Senhor, aí pronto, Deus Pai, Senhor, o Filho. Não, porque o Pai também se apresenta como Senhor inúmeras vezes. Então, se é um só Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, o Filho, o Pai não vai poder se apresentar como Senhor, porque isso é o Filho que é Senhor. E se há um só Deus, o Filho não pode ser apresentado como Deus pelos escritores sacros, porque quem é Deus é o Pai Jeová. E pronto! Essa é a linha de raciocínio corretíssima. Porque se Deus é o Pai e o Senhor é Jesus, então vamos tirar todos os textos onde a Bíblia apresenta o Pai, que é Deus, como Senhor,
E vamos tirar todos os textos, ignorar todos os textos quando a Bíblia apresenta o Filho como Deus também, o Senhor como Deus. Então, ao cântico de Miriam, o cântico de Moisés, o cântico de Ana, o cântico de Davi, vai lá para o Antigo Testamento procurar. Pega aí para ler o cântico de Ana. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Então não são dois. Só o Senhor é Deus, lembra? Só o Senhor, o Senhor é Deus. Acabou. E Paulo está dizendo, para nós há um só Deus, um Pai e um só Senhor. Só o Senhor é Deus. Fica claro para a gente entender, à luz do Espírito, não há confusão. Não há confusão. A confusão tem da Babilônia religiosa que está aí há muitos anos, confundindo a mente e corações de muitas pessoas. Não esqueça de orar por nós. Estreamos o programa Nossa Voz essa semana, lembrando que às quartas-feiras não vai ter o programa Nossa Voz por causa do culto da igreja, da comunidade. Ou seja, o culto que tem transmissão às quartas é o culto do dono da rádio. Pronto, entendeu? O culto da igreja, do dono da rádio, pastor Orsino Filho, da comunidade evangélica Betel, uma igreja trinitária, porém o culto, a transmissão, né? Aí a gente não tem o programa às quartas-feiras, mas segunda, terça, quinta e sexta teremos o nosso programa e eu conto muito com a sua audiência, conto muito com o seu carinho, com as suas orações, com o seu apoio de toda ordem, será muito bem-vindo. Forte abraço, Jesus é Deus e o resto é Baal. Até amanhã. Minuto da Unicidade.